Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais, economia e empreendedorismo em um só local. Meu nome é Felipe Fontana, estaremos durante uma hora conversando sobre os principais índices econômicos, uma carteira, que a gente trabalha de longo prazo, cenários desafiadores que ocorrem, expectativa de um crescimento menor. O mercado vive muitas expectativas, né? Nós chegamos hoje a praticamente 100 mil pontos nessa bolsa, o maior nível da história. Sempre lembrando, o índice Bovespa é o principal índice das principais empresas brasileiras que negociam, né, no mercado brasileiro. Tem Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, muitas ações. Ali ele começou a ponto 0, a ponto 1, em 1968, hoje está aí aos 100 mil pontos. Então a gente vê, mesmo com todas essas oscilações, esses desafios de hiperinflação, muita coisa que ocorreu, a própria bolsa vê que se torna um bom investimento. O grande desafio, né, senhores, é a gente manter essa estratégia no longo prazo, né, de você manter aqueles 10%, 15% em ações que você possa esquecer, possa aportar em momentos difíceis, momentos desafiadores, né? Então, isso aí, esses cenários mercado emergente, a gente vai falar bastante isso durante o programa, né? Então, o mercado emergente tem muito essa questão de volatilidade. Falando um pouquinho, então, para entrar já nesse assunto e falar um pouco sobre os próprios indicadores econômicos do relatório Focus, índice de inflação, expectativa esse ano em torno de inflação de 3,9% ao ano. Então, um título aí ligado à inflação, a gente fala sempre o CDB, que a gente fala aí, é um título que ele não pega muito essa oscilação, né? Você realmente está protegido. Se o cenário piorar, daqui 1 ano, 2 anos, a inflação for para 10%, ele vai pagar, né, uma taxa aí de inflação, mais uma taxa, aquele CDB que a gente tem oferecido aqui durante um bom tempo. Título muito bom para longo prazo, fazer com que o dinheiro esteja protegido daqui 20, 30 anos, um ganho acima do poder de compra, manter o poder de compra, como nos dizem, né, os economistas. Então, a inflação, expectativa é de 3,9% ao ano, expectativa até um pouquinho de queda nesse relatório Focus, do que vai ocorrer ao longo do tempo. PIB igual, expectativa 2,10%, principalmente em 2020, que a gente diz assim, 2,10%, acima de em torno de 1,5% ainda para esse ano. Nesse patamar ainda, uma expectativa menor referente ao PIB, e o dólar espera em torno de 3,70, 3,80, que o relatório Focus trabalha, né? Então muita coisa vai depender aí do cenário internacional, reforma da Previdência, muita coisa aí para acontecer. A Selic, né, a gente vem comentando há um bom tempo, queda forte, né, que aconteceu nos últimos 2 anos, expectativa de um fechamento de 5% da Selic, menor juro da história, né? Realmente, ainda o relatório Focus, né, dos analistas ainda prevê uma queda aí de 5% no final do ano. Então a gente tem aí começando 2020 também aí já com essa taxa e vendo como é que vai estar o cenário, né? O cenário muito propenso ao desenvolvimento, né, se as reformas forem aprovadas, a tributária, a previdenciária. Então a gente acredita aí em 2020 também com um juro baixo, né? Nem o Felipe falou, sempre atento ao mercado internacional, porque tudo que reflete lá em China e Estados Unidos reflete um pouco no Brasil, né? Mas o Brasil hoje está com as reformas, ele está tentando, ainda conseguindo, né, ver uma visão a longo prazo de um juro menor. Aí sim, rever a carteira, como a gente já vem falando aos outros programas, né, rever uma carteira um pouquinho mais tentando performar e tentando buscar aí pelo menos cobrir a inflação e mais uma taxa, né? É interessante, né, a gente entender esse cenário que vem ocorrendo, né, o mercado, a gente vê, Felipe, deu aí o dólar chegando a R$4, né, a gente vem fazendo as reformas, a gente vem aí seguindo o script, né, o que está acontecendo para a economia. A gente muitas vezes depende muito da questão do mercado internacional, né, a gente vê hoje uma briga forte
hoje, principalmente entre China e Estados Unidos, né, uma possível desaceleração até da economia chinesa, que ela vem ocorrendo ao longo do tempo, e a China é um dos maiores compradores nossos, né? Então a gente vê os próprios minério de ferro, aí a própria commodity ela vai sofrendo, e um indicador de crescimento, muitas vezes, é o petróleo, né? O petróleo você faz tudo hoje, a energia do mundo, né? A questão você utiliza o petróleo, então o petróleo é até um indicador assim, de desaceleração econômica, né? A queda do petróleo durante um longo tempo, e ao mesmo tempo os próprios Estados Unidos, que cresce bem, né? E ao mesmo tempo será que mantém esses níveis de crescimento, né? E aí, ao mesmo tempo, uma luta aí, principalmente em questões tarifárias entre China e Estados Unidos, né? E a gente, como emergente pequenininho, né, a gente depende muito, né, desses fatores. Então, isso é o preço que se paga por ser emergente, né? Você ter a principal receita hoje referente ao mercado internacional, né, das commodities, né, hoje o próprio Petrobras, o petróleo, petrolíferas, né, outra questão também é a própria soja, milho, como é que vai ser essas questões, a China continuará comprando, né, então fica muito nessa questão de depender realmente do mercado internacional. E muitas perguntas se vêm, como é que a gente não dependeria do mercado internacional, Felipe? O que a gente poderia, né, a gente ter realmente um controle aí de despesa menor, né, do que receita, né, que aí ninguém precisa atacar, né, no momento que a gente tem um custo aí muito maior do que as nossas receitas, né, é natural então a gente ficar dependendo do mercado internacional, né, de não depender somente das nossas pernas, né, mas de realmente depender das pessoas que nos emprestam recursos para manter essa dívida, né, nossa, então tudo isso aí vai mexendo principalmente na economia, né, então a gente começa até a fazer um exame de consciência. Imagina se a gente não tivesse discutido essas reformas, né? A gente estaria talvez num caminho muito parecido com a Argentina, né? A Argentina, pessoal, para a gente começar a analisar, ela demonstra bem essa questão de um país que evita de fazer reformas, né? Então a Argentina demonstra bem isso aí, de por que o Brasil ele tem que realmente fazer essas reformas para gastar menos do que ganha. Porque a gente viu a Argentina num caos total, juro de 74% o ano, né? Então nossos irmãos aí, infelizmente, né, se discute uma crise muito forte, até uma crise migratória, né? Alguns falam uma possibilidade de venezuelização da Argentina, algumas escolhas erradas do governo que possa vir ali, da Cristina Kirchner, né, como vice, Alberto Fernandes. Então acho que é interessante a gente analisar, né, você que está nos ouvindo agora, indo para o trabalho, está em casa, né, essa questão da importância de reformas estruturais, né? Se a Argentina, infelizmente, ela sempre foi meio... A 2001, principalmente aquela crise forte de 2001 lá na Argentina, aqui iria acontecer, né? E isso fez até que o governo que entraria depois repensasse a sua estratégia muito populista, senão chegaria ao mesmo nível, né, da Argentina. Fez algumas reformas interessantes, acalmou o mercado, e isso a gente vê novamente agora, então, para a gente refletir em casa como é importante a gente gastar menos do que ganha, né, de ter uma finança pessoal do país boa, né, senão a gente chega numa situação da Argentina que evitou, né, o Macri infelizmente não conseguiu colocar as reformas da Previdência, as reformas lá de gastar menos do que ganha, e a gente vê esse colapso argentino. Então talvez seja aí um exame de consciência aí de como é importante a gente fazer reformas, e como o Brasil talvez esteja no modelo meio certo, assim, né, um caminho, acreditamos que seja melhor do que eles, né? Então algum exame de consciência que a gente vai falar durante o programa aí. Pessoal, segundo bloco, Marcelo Maia Osman, diretamente de Porto Alegre, mandando um áudio aí sobre o cenário atual também. Depois a gente volta aqui no estúdio para fazer um bate-papo entre China, Estados Unidos, Brasil, e nós como cidadãos simples mortais aqui, como é que a gente pode se proteger e até rentabilizar melhor o seu dinheiro no meio desses gigantes aí. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos.
Oi pessoal, Marcelo Maia, falando aqui diretamente de Porto Alegre. Em relação aos dados dessa semana, o Boletim Focus saiu, mostrou uma leve elevação da projeção de inflação. A gente saiu de 3,76 em 2019 para 3,90 em 2020, uma levíssima elevação. A inflação de julho ficou ainda abaixo do que era esperado. Se esperava uma inflação de 0,24% para o mês de julho e ela veio em 0,19%. O interessante desse mês de julho foi que o CDI veio em 0,57%, ou seja, a inflação foi exatamente 1/3 do CDI. Se esse cenário fosse constante e anualizado, teríamos um CDI de 3 vezes a inflação com um juro real elevado, como já foi no passado, o que de fato não acontece mais hoje em dia. Hoje em dia a inflação e o CDI, o retorno do CDI, estão muito mais alinhados, muito mais próximos. A inflação anualizada, então, contando com esse resultado de julho, chegou a 3,22% nos últimos 12 meses, que acaba sendo um percentual muito abaixo da meta estipulada pelo governo, o que sim mostra que o governo pode e deve abaixar a taxa Selic nas próximas reuniões do Copom. Com certeza, ainda esse ano devemos passar para 5,5%, quem sabe até 5%, tornando a renda fixa cada vez menos atrativa e, entre aspas, obrigando os investidores a buscar novas aplicações, novos meios de se remunerar. Depois eu vou voltar a falar um pouco sobre isso, sobre esses novos modelos, essas novas possibilidades de remuneração, falar um pouquinho sobre renda variável, avisar sobre alguns perigos da renda variável e, claro, salientar os benefícios também da renda variável, mas eu falo um pouco mais sobre isso na sequência. Queria agora falar rapidamente sobre o cenário político, que atualmente, em virtude das reformas, é um cenário de esperança. Sim, essa é a palavra, esperança. A gente tem um Paulo Guedes bastante focado, diversos outros ministros também muito focados em aprovar de uma vez por todas a reforma da Previdência. Na sequência, já se colocar em pauta a reforma tributária. Lembrando que a nível temporal, em termos de retorno temporal, ou seja, em quanto tempo essas reformas vão fazer efeito, a gente consegue perceber que a reforma tributária tende a ser mais importante do que a reforma da Previdência. Afinal de contas, o retorno financeiro da reforma tributária acaba sendo quase imediato. Já o retorno da reforma da Previdência vai acabar acontecendo entre 3, 5 e 10 anos. Falando então um pouco sobre as opções fora da renda fixa, acredito que os colegas aí, Felipe, Tarcísio, o próprio Eliseu também vão bater um pouco nessa tecla, que hoje é o assunto em voga, com a renda fixa se limitando aí a 5, 6%, atualmente em 6%, mas devendo cair para 5%. Se a gente parar para analisar uma Selic aí a 5%, ganhando 120 do CDI em algum CDB ou LCI, alguma coisa assim, vai ser 6%. 6%, se a gente parar para comparar com um ano atrás é pouco, com 2, 3 anos atrás nem se fala, quando a gente bateu 2 dígitos aí de Selic. Então, para a gente conseguir obter um ganho real, a gente tem que partir para outras opções mesmo. Acredito que os colegas vão falar sobre isso. Eu sou um entusiasta da renda variável, mas da renda variável de longo prazo, da renda variável entendimento por parte do investidor, entendendo que ele está investindo em uma empresa, investindo num negócio e tendo a visão de longo prazo. Isso é fundamental. Com o atual momento da Bolsa, e com a Bolsa acima de 100 mil pontos, com as mídias sociais em voga, com a facilidade de se expor resultados em Bolsa, com a facilidade de se criar relatórios, se mostrando que se ganhou 200%, 500%, 1000% em ações A, B ou C, os Instagrams, os Facebooks, Twitters da vida estão repletos de magos do mercado que em um ano quintuplicaram seus investimentos e expõem isso para os clientes quase que como um compromisso em relação ao futuro, um comprometimento em relação ao resultado que não se sabe se vai de fato acontecer e que até por isso mesmo a própria CVM não permite que essa promessa, nem mesmo quando ela é feita de uma maneira sutil, como via redes sociais, a CVM não permite esse tipo de divulgação, Ações, por si só, eu acredito muito em ações, penso que todos
nós deveríamos ter um percentual da carteira em ações. A questão é saber qual o perfil de cada investidor para aí, a partir disso, definir qual o percentual da nossa carteira que vai ficar em ações, se vai ser 5%, se vai ser 50%, mas acredito sim que o que vai gerar o alfa, que vai gerar o upgrade na nossa carteira, sem sombra de dúvidas, são as ações. Para aqueles que são mais conservadores, uma boa opção também em relação às ações é não comprar integralmente esse percentual destinado a elas de uma vez só, né? Vamos dar um exemplo, o investidor tem 100 mil reais e ele quer botar 30% em ações. Ele não precisa necessariamente comprar os 30% logo de cara, ele pode comprar daqui a pouco metade desses 30%, 15% ou 15 mil reais agora e guardar na renda fixa ou em fundos os outros 15% para fazer um preço médio num futuro de 1, 2, 3 anos, caso a bolsa volte a um patamar mais baixo, né? Então, nesse exemplo aqui, talvez se ela voltasse para 80 mil pontos, se compraria mais 15 mil. Uma outra estratégia muito interessante que a gente pode conversar, eu posso citar ela aqui, exemplificar, é o balanceamento dinâmico em relação à renda fixa e renda variável. É um modelo interessante de rebalanceamento de carteira e que acaba fazendo bastante sentido no médio e longo prazo, sem dúvida alguma. Da minha parte, em relação à renda variável, é isso. Fica o meu abraço aos colegas aí de Santo Ângelo, do estúdio, e a gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Abraço. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta aqui no Estúdio Conexão Esperato, episódio 81. Conexão Esperato, que já faz parte da quinta-feira do missioneiro, que vem acompanhando, né, os programas aí, os momentos desafiadores, né? A gente tem aí momentos dessa semana, essa questão que a gente teve da Argentina, dos Estados Unidos, e uma forte volatilidade, né, Tarcísio? A gente já passou aqui para ter uma ideia em momentos, né, de pré-impeachment, que era um momento assim bem complicado também, que a Esperato sempre vinha para acalmar, né, o investidor, trazer um pouco, clarear as ideias, né, para sempre pensar realmente de uma forma racional, né? Então tivemos aqui outro evento também, Joesley Day, para quem não se lembra, Joesley Day foi o dia que saiu, né, o áudio do Joesley Batista, né, e era um período assim que era uma certa aprovação até de reforma naquela época, e o governo Temer realmente se desandou, né, de toda essa questão. Depois tivemos ano passado, né, greve dos caminhoneiros. Mais um evento, greve dos caminhoneiros, Joesley Day. Realmente, a gente historicamente há 2 pontos no ano assim de alguma uma crise, né? Ou é uma eleição, ou é um impeachment, ou é uma greve dos caminhoneiros, né? Um escândalo, né, envolvendo alguma coisa no governo, mas sempre a gente o nosso papel, o que é? É manter o posicionamento estratégico do que foi traçado com o cliente, né? Médio e longo prazo. Médio e longo prazo, porque aquela carteira que a gente vem conversando com o cliente a longo prazo, 2, 3 anos, ela é uma visão do mercado, né? Então, às vezes vai ocorrer algumas crises, vão ocorrer com certeza, mas tem que acalmar o investidor, que o planejamento continua aquele, e a gente vai remodelando conforme vai a economia, conforme vai as taxas de juros, né? É isso aí. Então, é interessante a gente se colocar, né, no lugar econômico. Acho que é importante essa análise que a gente tentar trazer, né, de uma forma global, né, como a gente falou no primeiro bloco. Estamos no meio de uma briga meio comercial entre Estados Unidos e China, né, uma transferência de recursos novamente para os Estados Unidos. 2008, por exemplo, os Estados Unidos se vinha um grande problema lá da crise subprime, né, grande parte aí dos Estados Unidos, um juro muito baixo na época, né, grande parte de dinheiro nessa época, desde 2001, vamos dizer assim, migrando para a China.
e a China crescendo a níveis estratosféricos, 6, 7% ao ano, é muita coisa crescer 6, 7% ao ano, né? E agora a gente vê novamente um fluxo contrário, né? O dinheiro chinês voltando para os Estados Unidos, né? Lembrando sempre que a grande parte da dívida americana, né, hoje a China é dona, né, algo assim que os Estados Unidos, infelizmente, seu endividamento é tão grande, né, que esse título de dívida, a China, os árabes são meio donos, né, desses títulos, e ao mesmo tempo a gente vê, né, esse crescimento americano ocorrendo com Trump, que pode, aí dependerá também da eleição, se está chegando ao fim, toda aquela expectativa de recessão que pode ocorrer lá. Por enquanto a gente vê um crescimento do emprego lá nos Estados Unidos, e a China, nosso principal parceiro comercial hoje, tem que dizer isso, a China é o principal parceiro comercial, grande parte do nosso soja é comprado pela China, minério de ferro é comprado pela China, né? Então grande parceiro comercial, também numa possibilidade de desaceleração. É engraçado, o mercado financeiro é tão maluco no curto prazo, porque a desaceleração deles é de 7% para 5%, né? E a gente, para ter uma ideia aqui, não consegue nem crescer 2%, né? Imagina o que seria a nossa desaceleração, né? Então isso, querendo ou não, gera toda uma volatilidade, né, nos mercados, né? Um consumo de minério de ferro talvez vai ser menor, né, do que era antes. Vamos dizer, era 10%, agora vamos consumir 7%, a gente tem um decréscimo de 30% praticamente de vendas do minério. Isso aí com certeza ele mexe, né, por toda uma cadeia de análise da empresa. É o que se busca, né? O Eliseu Mânica Júnior, nosso sócio fundador aqui, está hoje na Esperato Asset Management, grupo Esperato aí com a sua gestora, e analisa muitas questões dos balanços, principalmente de commodities. Onde até teve algumas empresas, veio balanço muito bom aí, referente, mas se estuda muito, né? O Eliseu sempre traz exemplos aqui, se estuda muito a questão do preço das commodities, né? O preço que está no mercado, e a gente, exemplificando para a nossa rotina normal aqui, o próprio agricultor, né, que ele pode ter uma grande safra de soja, mas o que adianta se o preço tiver R$10 a menos, né, R$20 a menos, a R$50 a soja, né? Então muitas vezes você produz menos com R$80 de soja e ganha até mais com uma margem maior, né? Então, ao mesmo tempo, a gente entra nessa briga entre Estados Unidos e China, que ocorre aí, uma decisão principalmente da Europa, né? E só que a gente vamos trazer para nossa realidade aqui, né? A gente vem com um cenário hoje de reformas da Previdência, algo aí que vem para melhorar a questão fiscal. Então a gente olhar numa ótica, a gente está nossa crise meio que já passou, né, Tarcísio? Acho que essa nossa crise, a gente já teve 2 PIBs negativos há um bom tempo atrás, né? É verdade. A gente tem que sempre analisar o longo prazo, né? O que está sendo feito dentro do país, né? Quais são as reformas que a Argentina tanto precisou fazer nos anos anteriores, 2001, 2010, e eles não fizeram, né? Então, quer dizer, estão pagando o preço, né, por sem reformas, né? E hoje o Brasil está fazendo o dever de casa, né? O Brasil está fazendo as reformas necessárias, na Previdência principalmente, onde vai influenciar os estados e municípios, né? Então a gente está fazendo essa reforma e até o investidor, né, estrangeiro, né, como emergente, como o Brasil está sendo visto como o melhor emergente do mundo, né, para se investir. Então ainda essa oscilação ainda não está tão grande aqui no Brasil quanto está em outros países emergentes, né? A gente está tentando fazer o dever de casa e essas coisas estão ocorrendo, né? As reformas estão sendo aprovadas, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de calma e ver que realmente uma crise sistêmica entre Estados Unidos e China, ela afeta sim o Brasil, mas como o Brasil está fazendo o dever de casa, eu acho que nós temos aí um grande colchão aí de segurança ainda para se pensar a longo prazo, né? E ao mesmo tempo, a gente já citou em várias situações, a gente citou isso em Joesley Day, citamos em Greve dos Caminhoneiros e vamos citar novamente hoje, né, no Argentinas Day, no Argentinas Week, né, que também deu todo um problema aí, gera algumas oportunidades, principalmente aí em renda fixa, né? Então a gente começar a abrir a plataforma lá, o que acontece? A expectativa do juro sobe, que o pessoal começa a analisar que vai piorar a economia, né, um meio exagerado, e aí começa a aparecer uns pré-fixados interessantes, né? Hoje, para ter uma ideia, o juro está
chegar a 5% ao ano. Hoje está em 6% ao ano. Para quem quiser ganhar o 100% do CDI hoje lá no banco, isso é um cálculo para todo mundo que quer saber quanto que está ganhando no banco, né? Pega, estou ganhando 95% do CDI, faz lá a taxa de CDI hoje que está 6%, está 5,89, até o CDI um pouquinho menos que a Selic, faz os 5,89 vezes 0,95, que é o 95%, você vai ver quanto você vai ganhar ao ano. Então essa é a análise para você ver. E aí ao mesmo tempo esses períodos geram um certo estresse, vamos dizer assim, nos títulos, e aí você consegue umas taxas que só se conseguia um mês atrás. Então o cliente que queria, Felipe, o que tem de pré-fixado? Felipe, Tarcísio, que eu tenho aí de IPCA mais taxas, e a gente vê um aumento desses títulos. Então uma possibilidade até de botar o dinheiro conservador, de dar uma pescada, e depois que melhorar novamente a economia, ver toda uma expectativa de bolsa 108, 109 mil pontos, que já se fala em até um pouco mais, a gente, por que eu não peguei, naquele período, por que eu não aproveitei? Se eu tivesse entrado, Então a gente tem que tentar sempre antecipar esses movimentos, então gera uma certa possibilidade de alocação boa, principalmente em NTNBs, alguma coisa muito ligada a pré-fixado, IPCA. Dá uma olhadinha na plataforma, entre em contato com a gente lá, tem muita coisa boa, E aí, claro, para quem já é um perfil um pouco mais moderado e agressivo, a gente vê até a possibilidade já de renda variável, de não entrar algo a 107 mil pontos, a gente tem a possibilidade de entrar a 100 mil pontos, a bolsa, a gente tem essa possibilidade porque a empresa continua, tocando lá a sua operação, gerando lucro, não é só porque realmente houve um ruído, um burburinho que a coisa vai desandar, a empresa continua tocando sua operação lá, O Felipe falou muito bem, inclusive o Eliseu, que faz essa gestão do clube e analisa muito os balanços das empresas, a gente conversa bastante sobre as análises dos balanços, e veio muita coisa boa de balanço, empresas entregando resultado, agora nesse último trimestre, sendo divulgado nessa semana. Então, empresas entregando muito bem, empresas com bom planejamento, com bons gestores, mas na bolsa hoje ela está cotada um pouco a menos pelo fato dessa crise sistêmica, Argentina, Estados Unidos e China. Então, o que é isso? Surge oportunidades de comprar essa empresa com desconto, porque na verdade essa empresa existe lá, ela está gerando lucro, ela tem um planejamento a longo prazo, ela só está caindo na bolsa hoje pelo fato sistêmico. Então, quer dizer, o aporte sim seria nesses momentos de crise, e não sair desse momento. Isso, claro, no perfil moderado e agressivo que gosta de uma renda variável e vê a longo prazo uma bolsa 108, 110 mil pontos, podendo comprar ela 100 mil pontos hoje, Então isso é interessante, Então acompanhar, sempre lembrando o perfil do investidor, o perfil do investidor é fundamental, Aquele cliente que busca realmente uma posição totalmente conservadora, aproveitar os títulos de renda fixa, então aumentar as taxas, esses estresses geram uma certa taxa, A gente usa muito o exemplo das grandes crises, aí chegou a ter taxa do Tesouro a 16%, e a gente chegou aqui na época a puxar essas questões, não puxar porque não é analista, mas já falar, vamos abrir o olho para esses títulos aí que são muito altos, Então, já ao mesmo tempo, há meses atrás, já puxávamos a questão do IPCA mais 7, IPCA mais 6%, para tentar ganhar uns 160 do DI, E agora, novamente, um ciclo, que a gente vê, a crise gera um certo estresse nos títulos, que às vezes aumentam-se as taxas, dos investimentos. Então, a gente chama cada vez mais para olhar, nesses momentos de crise, para o moderado agressivo buscar algo aí mais interessante do mercado de renda variável, e uma coisa interessante do mercado, senhores, tudo está precificado, Então, no momento que tudo estiver tranquilo, realmente agora tudo está tranquilo, vou entrar na bolsa, meu amigo, isso aí já vai estar tá no ciclo final, Então a gente tem que tentar antecipar esses movimentos, tentar enxergar o cenário que a gente está, A gente falou até da própria Argentina, no primeiro bloco. A Argentina, infelizmente, teve uma forte queda na sua própria bolsa lá, de uma volta, da possibilidade ali dos responsáveis por toda essa crise de voltarem, Cristina Kirchner, governos de esquerda lá para tentar questão de voltar ao governo. Isso aí gerou um certo estresse no mercado, porque a Argentina está em recuperação econômica, estava em recuperação,
né? Estava realmente uma estrutura argentina tão maluca que eles estão 20 anos em crise, né? É uma coisa, imagina, a gente está 20 anos em crise, né? Uma coisa muito maluca, não tem uma moeda em si, né? Então, infelizmente, o Macri não teve o peito, né? Que talvez os governantes estão tendo hoje de fazer reformas, né? E a gente vê. Então, é importante a reflexão, né? Para quem é contra a reforma ou a favor, olhar, né, a Argentina, como seria um país, né, gastando mais do que ganha, né? Como seria um país sem reforma da Previdência, onde realmente você não vai ter dinheiro nem para os aposentados que estão lá. Então, essa reflexão é interessante se colocar nesse momento. Isso aí, para um todo, ele puxa o emergente como um todo, né? Então, a Argentina hoje é um grande parceiro comercial, né? Então a gente pega até para nossa região, né? Que triste que é, porque a gente vende muito para a Argentina, né? A gente tem essa fronteira com a Argentina, então a gente precisa de um parceiro forte, né? Então toda essa fronteira aí, né? E com certeza aí voltando um governo de Kirchner, a gente vê uma possibilidade de ponte, essas coisas aí, barragem, talvez talvez vai ficar daqui 20, 30 anos, né? Então a gente vê um momento importante. E aí, como o presidente Bolsonaro citou muito bem, né? Infelizmente, com um país ruim, uma crise migratória, né? O Rio Grande do Sul virar uma Roraima, né? Então, umas coisas assim que a gente tem que tentar enxergar antes que ocorra. Acho que esse é o grande desafio, né? Das pessoas começar a enxergar as coisas antes que ocorra e tentar, né, resolver antes que aí depois, quando tiver realmente todo um problema, que o país vira uma Venezuela, vira toda uma questão, não adianta a gente chorar, né? Só tem que aceitar e fazer com que eu não ocorra novamente, né? Então a gente vê um modelo muito diferente. Mas o Brasil, mesmo com essas questões, está ligado ao emergente da Argentina, né? Ele segue o seu mercado normal. Tem empresas que têm um lucro, tem realmente um modelo, a gente está seguindo aí algumas reformas. Então é uma crise que infelizmente nos afeta, porém, né, seguindo longo prazo, a gente vê uma certa recuperação econômica brasileira aí, que possa ocorrer ao longo do tempo, após reforma Previdência. Depois já estamos discutindo a tributária, né? A tributária vai ser muito importante, principalmente para as empresas, né, da Bolsa. MP da Liberdade Econômica, até convidando todos aí, vai estar o Jerônimo Gorgi, deputado federal, amanhã lá na CISA, 17h30, vai estar lá, vai ter um bate-papo sobre a MP da Liberdade Econômica, para a gente entender essa medida provisória aí na CISA aqui em Santo Anjo, para entender um pouco sobre essa questão aí do direito inalienável de todos de trabalhar, né? O direito de trabalhar, a MP da Liberdade Econômica vem com essa questão, né? Então, pessoal, a gente chama aí o pessoal para utilizar esse período para avaliar as carteiras, ver oportunidades, né? E esses momentos de volatilidade, muito para testar o nosso perfil, o que a gente pode buscar, readequar a carteira se acha que está muito realmente em situações complicadas, já puxar para algo mais conservador. O conservador quer buscar alguma coisa mais agitada, moderada, agressiva, talvez seja a hora, né, um momento interessante de se avaliar. Então, ver esses períodos aí de estresse gera algumas oportunidades. Isso aí o investidor tem que estar pronto para isso, né? Empreendedor assim, você que é empreendedor, tem a sua empresa, entende seu negócio, aí quando pinta a oportunidade do preço de um produto, matéria-prima caiu, né? Isso aí gera uma certa oportunidade de negócio para você, porque isso também não acontece no mercado financeiro, com certeza ocorre, né? Então, uma dica aí o pessoal ficar de olho nesses períodos, talvez seja um momento bom aí de alocação e faça com que a gente entre no fundo e não no topo, né, Tarcísio? Acho que essa é a dica aí que a gente dá pro pessoal, né? É verdade. A gente já... vamos discutir, vamos conversar. A gente está com as portas abertas lá da Esperato, esperando aí tomar um café, conversar sobre economia, conversar sobre cenários, conversar sobre, como o Felipe falou, testar o seu perfil, né? Aquele conservador que quer um pouco mais de renda variável, aquele que está um pouco com medo, que é um pouco mais conservador, vamos para a renda fixa. Então, é testar o perfil, é reavaliar carteiras, é olhar a longo prazo. E a gente está aí para isso, né, Felipe? A gente nossa função como assessor, né, assessor, a gente é ver, analisar, antever os mercados, né, com muita paciência, com muita calma e vendo muitas oportunidades que aparecem pela frente, né? E sempre analisando a diversificação, isso que é uma dica importante, né? A diversificação aí para
para sempre ter uma carteira saudável, a gente possa dormir bem à noite, ter um ganho acima da inflação, fazer com que o nosso recurso esteja daqui 20, 30 anos lá, com o mesmo poder de compra até maior, né? A prosperidade sempre financeira. Então esse é o objetivo nosso, e nesses períodos a gente sempre vai ter períodos de volatilidade que temos que ver como oportunidades. Isso é educação financeira, isso é ensinar as pessoas de como a gente deve trabalhar com renda variável, e isso é muito bom, isso aí faz com que as oportunidades apareçam na nossa frente, a gente enxergue, e aí depois lá na frente a gente vê que decisão correta que a gente tomou. Tá ok, pessoal? Um abraço a todos. Conexão Esperato 81, encerrando, um grande abraço aí pro Marcelo, pro João, todo aqui pessoal de Porto Alegre, aí o Eliseu Mânica Júnior, gestor da Esperato Asset Management, né, fazendo um belo trabalho aí no clube de investimentos, torno de 34% de rentabilidade no ano, né, um trabalho aí sensacional do Eliseu, que agora está em época isolada, só estudando balanço, né, o Eliseu Mânica aí, período de safras agora, só estudando balanço, tentando achar oportunidades, quase 50 milhões de reais tocados aí por equipe da Esperato Asset, tá ok, pessoal? Um grande abraço a todos, daqui 2 semanas a gente volta com mais um Conexão Esperato, sempre tentando entender e buscar a melhor tomada de decisão para os investimentos, independente do cenário que estamos. Grande abraço, até daqui 2 semanas.